Se você caiu de paraquedas aqui, isso vai parecer bem confuso, mas talvez você me conheça de um outro canal por algumas lives de MapleStory, do Chuck e até de servidores Piratex que eu fiz alguns anos atrás. Eu acabei perdendo essa conta e o Google não me deixa recuperar, o que é uma bela alegria porque eu tinha alguns programas legais comprados lá. Se o nome Havaianas lembra algo para você, talvez uma lâmpada apareça na sua cabeça e não, ela não é de uma quest que você esqueceu de entregar. Alguma quest fuleira como dar 40 cogumelos pro Bruce em Genesis, ajudando ele a de algum modo cagar a solução mágica de descobrir onde que a filha dele tá. Spoiler! Ela está em uma cidade que fica a um táxi de 1000 mesos ali. Vamos ao que interessa. MapleStory Old School, ou SMS, vai ser pela primeira vez oferecido pela Nexon oficialmente. Então é aquele Maple pré-Big Bang, ou seja, aquele que quando era bom e que a gente se acostumou a jogar entre mais ou menos 15 e 20 anos atrás, dependendo da versão que você jogava. Eu não vi muita repercussão aqui no Brasil, e considerando que o Maple nacional da Level Up Games, a LUG, era bem jogado e difundido, vocês se lembram que ele vinha no CD dos Euclides? Cara, isso me surpreendeu levemente, pra falar a verdade. Tem um youtuber brasileiro chamado de Noob com 00B que ele falou sobre, mas eu não vi o material dele, porque eu tô me debatendo em gravar esse conteúdo de modo mais puro e autoral desde que eu vi o anúncio do SMS pela primeira vez, graças ao meu amigo Theo Nagaramadex que me avisou sobre. Confesso que há 6 anos nós comunicamos a nossa vontade com esse momento e ele está para chegar finalmente em 2026. Nós jogamos juntos, feito cracudos, o Maple Royals por vários anos, o Extali antes disso, o Maple do Chuck, etc. e outras drogas pesadas por aí. E o que a gente mais se amarrava era na parte nostálgica, na possibilidade de chegar longe, onde a gente não conseguiu, por sermos alguns fedelhos na época, especialmente porque o GMS, no meu caso, e o BMS, no caso de nós dois juntos, eles eram inacessíveis em praticamente todos os sentidos. O que eu gostaria de tratar aqui é justamente essa parte nostálgica. Primeiro, nós sabemos que aquela mágica de ser tudo novo, inexplorado e inebriado pelo narcisismo de nossas juventudes nunca vai ser recuperado. Quando se debatia em alguns fóruns ou no Reddit, por exemplo, a possibilidade de um retorno oficial, muita gente tratava isso como um calcanhar de Aquiles de um hipotético servidor. O argumento dessas pessoas tem validade e ele só pode de fato ser testado em campo pela experimentação oficial dos jogadores. Uma experiência que ela tem que ser legitimada e virtualmente limitada no sentido de players simultâneos, por exemplo, que é algo que o atual Wartail, no MapleStory Worlds, ele não manejou entregar. Você possivelmente não me conhece o suficiente para saber que eu sou um bacharel em moda, e as aleatoriedades de pós-graduação são ainda mais insanas a partir daqui. Mas se conhece quer dizer que eu estou fudido porque eu fui descoberto nas interwebs. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que a minha indústria, a indústria da moda, ela operou e ela segue operando fortemente no que a gente chama de modelo fast fashion, isto é um encurtamento de lead time, ou seja, é a aceleração de lançamento de novos produtos, de novas tendências, geralmente a velocidades industriais, fabris incríveis. Sempre tem alguma coisa nova sendo ofertada no mercado e geralmente é um custo extremamente baixo e acessível, o que nem sempre é uma coisa ruim, mas eu quero propor uma nova visão a partir dessa analogia com vocês. Porque um modelo alternativo que ele vem sendo falado mais ou menos a partir de 2007, por aí, é o slow fashion, que ele atua justamente como uma contrapartida. É sobre desacelerar e relativamente curtir e cultivar os momentos, no caso os produtos, para que eles durem o máximo possível. Isso envolve a gente ter determinados cuidados para que se tenha uma manutenção adequada, que se mantenha a funcionalidade e que ainda haja certo apego emocional àquele produto. E eu acho que é isso que nós, como jovens adultos, estamos precisando nesse momento no OSMS. Eu vejo que a gente precisa parar de querer ser engenheiro e gestor dentro de um jogo como MapleStory e não ficar buscando a efetividade e a eficiência nisso o tempo todo, e isso vem de uma pessoa que está numa área de administração. Eu vejo que nós precisamos nos rodear de vários jogadores. Temos de ter as nossas limitações de HP, de equipamentos, de ganho de experiência por hora. A gente tem que começar do zero e passarmos dificuldades do jogo. É literalmente fazer uma party quest como o XX Narutinho 69XX, que é um Aru/Assassin, que acidentalmente colocou vários pontos de STR no personagem ao invés de ter colocado Luck, porque ele simplesmente não sabia. Vejo que nós precisamos ter os desafios, dificuldades e obstáculos
reais e que eles façam sentido com o passado, mas também com o nosso presente. É aquilo de valer a pena as nossas raras horas para upar, porque conforme nós vamos envelhecendo, o recurso mais escasso e irrecuperável sempre vai ser o tempo, tal como é na indústria da moda, que se baseia com toda a sua cadeia de valor em cima de tempo, de atualidade e de passado. É uma visão de valorizar os amigos que fizemos ou que faremos no caminho e até os inimigos que a gente vai fazer dentro das party quests, especialmente o pessoal latino em APQ. Eu vejo que a gente precisa experimentar um Maple do jeito correto, do zero mesmo, como verdadeiros personagens nubaços. Eu vejo que nós precisamos voltar a valorizar as coisas construídas por meio de muito esforço e competir saudavelmente pelos high ranks dentro do que nossas realidades profissionais e sociais, especialmente nessa questão de família, elas agora nos permitem o que outrora era algo tão livre e inconsequente para nós. Se vocês me permitem, eu recomendo que não pensem em começar com um Bishop exclusivamente por eficiência, até porque chegar na quarta job dentro de um servidor oficial em que a gente potencialmente vai poder só pagar cash para poder jogar em 2x de experiência, e isso vai ser caro porque vai ser dólar, mas não seja esse o motivo da escolha, sabe? Só começar com mago porque é como se faz dinheiro, é como mais fácil, porque você não precisa usar poção, isso e aquilo. E muito menos fazer cálculos de quanto gastar para fazer HP Wash. Faça as pazes com a barra de experiência, ela copilotará suas futuras jornadas. Então que nós voltemos a focar em nossos laços comunitários que construíram o Maple como tanto nos apaixonamos até hoje. Talvez a gente não fique mais preso em Sleepwood por necessidade, por falta de poções, ou porque a gente simplesmente apareceu aqui e geralmente não sabe como sair, como teve aquele episódio fenomenal do BMS em que nem existia um mapa de Sleepwood, o World Map, quando eu apertava W. Maple Story é indubitavelmente o jogo da minha vida. Ele armazena memórias indestrutíveis do meu crescimento. Ele me remete a épocas de erros juvenis, primeiras conquistas, como a nota máxima em uma prova no 7º ano, primeira quebra de coração e a comodidade do que ser jovem realmente representava. Um sentimento ou uma visão rarefeita que a gente não tinha como estimar, mas agora parece muito mensurável. Eu gostaria muito que as crianças que ainda habitam em nós, elas possam olhar esse retorno como uma reconexão inédita. Respeitando os nossos limites, não vamos correr o risco de frustrar elas com coisas que a gente talvez não devesse se preocupar. Para concluir, eu recomendo que vocês vejam o canal ToGame, especialmente os vídeos de Jobs e a evolução do GMS atualização por atualização. Ele fez um trabalho etnográfico assim fundamental e é muito bacana de poder acompanhar como que o Maple Story cresceu e se difundiu nesses anos. Eu estou redigindo esse pseudo-script no meu aniversário, que com certeza não é na mesma data de postagem desse vídeo se ele de fato vai ver a luz do dia. Eu sou pago para estudar e gerenciar projetos já há alguns anos, então eu faço a maior parte dos meus horários. Geralmente eu odeio meu aniversário, mas hoje eu estou me sentindo bem depois de muito tempo e eu não quero deixar escapar esse momento fugaz. Então eu resolvi, pela primeira vez em muito tempo, separar um turno durante a semana para me dedicar a conversar basicamente com o computador na esperança de que eu possa tocar aí o coração de alguém, que a gente possa manter uma relação interessante aí pelo YouTube, porque nós compartilhamos de uma coisa que é o Maple Story, que é muito inexplicável e que para as pessoas de fora talvez nunca vai fazer sentido o quanto isso significa para nós. Eu já tentei algumas várias vezes e eu não sei se eu quero abrir novamente essa caixa de Pandora sobre ser um criador sustentável de conteúdo, mas acho que até 2026 a gente pode tentar alguma coisa, ou alguma coisa próxima disso, não sei, veremos, vamos ver. Depois de muito tempo eu realmente me sinto bem, eu gostaria de comunicar isso a alguém que esteja fora desse meu solitário escritório e que a gente tenha essa conexão. Obrigado pelo privilégio da sua audiência. Eu tenho várias outras ideias de vídeos sobre o SMS que eu poderia fazer, mas eu também não quero sacrificar o meu tempo, que ele é relativamente bem escasso, em produzir alguma coisa que daqui a pouco não vai chegar em alguém. Então sempre tem esse risco aí na produção de conteúdo digital, mas enfim.
Todos os comentários são muito bem-vindos, tá bem? Obrigado mesmo por estarem aqui e não deixe de compartilhar a sua opinião. Meu pau na tua... Beijos!